paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos começar neste momento o culto com uma adoração, dizendo que Deus é a luz da salvação. Amém? Me chamaste para ser teu. Não mais vivo por mim, sou a luz do mundo que brilha em ti para a glória da casa de meu Pai. Deus Pai, pois tu és grande em poder e a tua glória enche o meu ser. Faz tudo novo. Salvação, Jesus, oh, Jesus, oh, espero em ti, és minha força, minha porção, Cristo, o meu Redentor. A tua verdade e que toda a língua confesse que és Senhor, de tudo tu és Senhor, Senhor, pois tu és grande em poder e a tua glória enche o meu ser, faz tudo novo, brilha em mim, ó luz da salvação, Jesus. Faz tudo novo, brilha em mim, ó luz da salvação, Jesus, pois tu és grande em poder e a tua glória enche o meu ser, faz tudo novo, brilha em mim, ó luz da salvação, Jesus. Pai, obrigado porque podemos estar aqui diante da tua presença e ajuda-nos a lembrar que tu és digno de cada canção, todo o louvor, e que o respirar que tu nos dás que seja dado para ti de volta em louvor, Deus, e ajuda-nos a elevar o teu nome, ajuda-nos a lembrar que tu morreste na cruz por nós, Deus, e quando nós cantamos isto, Deus, edifica o nosso ser, Pai. Amém. Digno de cada canção que eu possa cantar, digno de todo o louvor que de mim flui. Tu és meu respirar, tu és vida em mim, vivo para ti. Jesus, nome mais alto, meu Salvador. Jesus, na cruz morreste por amor. Tu és meu respirar, tu és vida em mim,
Vivo para ti, vivo para ti. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração de amor que faz mudar o mundo. Vou edificar o meu viver no teu amor constante. Eu vou confiar em ti, Jesus. Não serei abalado. Vou edificar o meu viver no teu amor constante. Eu vou confiar em ti, Jesus. Não serei abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração de amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração de amor que faz mudar o mundo. Olá, boa tarde, paz de Deus a todos. Queria em primeiro lugar deixar uma palavra de apreço a toda a comunidade, igreja AD Alverca, representada nas diferentes localidades, quer Arruda, Alverca, Bom Sucesso, Via Longa, Póvoa e Santiria. Acredito, e apesar do tempo que vivemos, que mantemos bem presente a nossa missão, ou seja, o ser igreja, ser uma casa, ter uma mensagem, e não obstante de nos vermos privados de estarmos juntos presencialmente. Este facto, o constrangimento presencial, seguramente não impedirá de nos mantermos unidos na missão, no propósito e razão de ser da nossa existência enquanto AD Alverca, ou igreja. De outra forma, significa que todo o tempo presencial que construímos juntos durante anos não foi eficaz e talvez este momento seja de particular importância para reavaliarmos o que somos e o que fazemos, não apenas como comunidade, mas sobretudo como indivíduos. Penso também que, e como em qualquer área da vida de uma comunidade, seja uma família, um país ou outra questão qualquer, torna-se vital a manutenção da unidade e convergência no propósito, independentemente dos interesses e motivações pessoais que não se devem sobrepor aos interesses e bem comum, concretamente a paz, a alegria, a justiça
e o amor, que é efetivamente o reino de Deus. Na minha última partilha, tive a oportunidade de refletir sobre duas perspectivas associadas à paternidade, a perspectiva biológica e a perspectiva social, e a relação destas com o conceito de Deus como Pai apresentado na Bíblia. Abordei também 3 dificuldades em aceitar este Deus como Pai. A primeira dificuldade prendia-se com a percepção que cada um tem de Pai e que naturalmente condiciona a forma como aceitamos Deus como Pai. A segunda dificuldade relacionava-se com um problema de integração ou exclusão, concretamente na família de Deus. E, finalmente, uma dificuldade relacionada com a ausência de consciência própria, isto é, a consciência que temos de nós mesmos e também a consciência que temos do próprio Deus. E na altura concluí salientando que a pertença à paternidade divina não está restrita a uma raça, a um género, à condição social ou económica, mas somente e apenas à fidelidade aos ensinos de Jesus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Merecerá certamente, noutra ocasião, que possamos falar acerca do tema dos ensinos de Jesus. Contudo, hoje queria refletir sobre Deus como Senhor. Da primeira à última página da Bíblia, e com maior incidência, com certeza, no texto da Bíblia hebraica, ou Antigo Testamento, a palavra Deus é frequentemente acompanhada da palavra Senhor, ou seja, Senhor Deus. Assumindo que esta forma utilizada pelos diferentes autores ao longo da Bíblia para mencionar Deus é intencional, pessoalmente questiono-me qual a necessidade de reforçar a ideia de que Deus é Senhor e se porventura é possível a existência de um Deus que não seja Senhor. Nesta reflexão, exploro 2 aspectos que me parecem relevantes para explicar, por um lado, esta perspectiva bíblica de Deus como Senhor e, por outro, muito importante, para reforçar a fé no Deus da Bíblia. O tempo em que vivemos é caracterizado pela globalidade, diversidade e pluralidade, ou seja, de proximidade entre povos, línguas, nações, culturas que outrora estavam distantes e mais desligadas, mas que agora se aproximaram. A existência desta realidade, como facilmente podemos entender, torna o significado da palavra Deus mais difícil de definir e ainda mais difícil de convergir. E dou 2 exemplos muito concretos. Se tivermos uma boa conversa com um vizinho hindu, provavelmente aquilo a que ambos chamamos Deus naturalmente diverge. E talvez o mesmo se passe com um muçulmano ou até mesmo um ateu. E o desafio aqui não é impor uma perspectiva em relação a outra, mas clarificar, compreender os pontos de vista diferentes para se decidir também em consciência. Não temos que concordar, mas podemos certamente concordar em discordar. Outro exemplo que queria deixar. Como portugueses, quando nos referimos a Deus com a primeira letra maiúscula ou minúscula, apesar de utilizarmos a mesma palavra, na realidade estamos a falar ou a referir-nos a coisas diferentes. Provavelmente, Deus com letra maiúscula refere-se efetivamente ao Deus do cristianismo, por exemplo, e com letra minúscula há alguma coisa que ocupa ou exerce grande influência ou poder. Considerando esta dificuldade de definição, é fundamental que cada um tenha clara a identidade do Deus que está a procurar conhecer e com o qual se está a procurar relacionar. Na primeira página da Bíblia, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui a intenção do autor é referir
que no princípio um ser divino, ou no original hebraico Elohim, pelo seu poder originou, e para já vamos assumir sem considerações adicionais, originou efetivamente o cosmos que conhecemos. A parte curiosa e que quero salientar é que em todo este primeiro capítulo o autor não se refere a Deus como Senhor. Ou seja, todos nós podemos ler, e todos vós podem ler este capítulo, que não vão encontrar a palavra de Deus acompanhada com a palavra do Senhor. Mas, a partir do capítulo 2, o autor passa a referir-se a esse ser divino como Senhor Deus, ou seja, Yahvé Elohim, tornando-se então a norma daí para a frente. Um exemplo muito claro é no capítulo 2, versículo 4, quando diz: estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra. Em primeiro lugar, é importante entender que esta estratégia literária é intencional, não é um acaso. É como se o escritor, e queremos que tenha sido Moisés, estivesse a introduzir progressivamente a ideia de um Deus que é autor de todas as coisas e que esse Deus tem uma identidade e um nome concreto, objetivo, tem poder e tem também influência. Esta descrição contrasta, desde logo, com a crença que os povos contemporâneos do Israel da altura tinham sobre a criação. O escritor deixa claro, com este contraste, que o Deus da Bíblia é efetivamente Senhor, ou seja, é autor de todas as coisas, e que para além da sua natureza ser divina, isto é, Deus, Elohim, ele é Senhor, isto é, Yahvé, e este Senhor representa o seu nome e não um atributo, como, por exemplo, doutor, engenheiro, professor ou outro atributo qualquer. O outro contraste fundamental que queria destacar em relação à cultura dos povos contemporâneos do Israel da altura é a motivação deste Deus da Bíblia que, ao criar e que tudo cria, mas por amor. E este é um grande contraste. Ele cria por amor e para que a sua criação, nomeadamente a humanidade, ou Adão, usufrua e governe em parceria com o próprio Criador. Esta motivação é muito clara ainda no princípio de Gênesis, quando diz que Deus os abençoou à sua criação e Deus lhes disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E, portanto, vemos claramente esta motivação do Criador por amor e com um desejo de governo compartilhado com a sua criação. Clarificado, agora que está, do meu ponto de vista, o conceito de Senhor Deus, em que Senhor Deus é o nome do Deus da Bíblia, o autor de tudo e não um atributo, queria agora refletir sobre a essência do nome Senhor Deus, concretamente. Quando a determinada altura Moisés perguntou ao Senhor Deus qual é o seu nome, a resposta foi: sou o Deus que é. E diz assim: o eu sou foi quem me mandou. Sim, diz-lhes: o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, mandou-me vir ter convosco, porque este é o meu nome eterno através de todas as gerações. E isto é relevante em dois sentidos. Em primeiro, porque é impossível descrever e compreender o Senhor Deus exclusivamente através de um nome. E por isso mesmo o Senhor Deus recorre não só à expressão o Deus que é, ou eu sou o que serei, mas recorre também à sua história
quando refere que o Senhor Deus é o Deus dos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E esta é uma aplicação muito acionável para cada um de nós. Quanto mais recorrermos à história do Senhor Deus, mais claro fica o seu nome, mais claro fica quem Ele é e, efetivamente, mais claro fica também o seu amor na nossa vida e para nós. Daí a importância de se meditar e entender corretamente a Bíblia. Em segundo lugar, é também relevante porque esta declaração é feita perante um cenário impossível. No Êxodo, o segundo livro da Bíblia, ele começa com um cenário em relação à nação de Israel, com um cenário de contraste em relação àquilo que tinha sido o final de Gênesis, onde a descendência de Abraão, Isaque e Jacó deixa o Egito em grande prosperidade. Mas aqui no início do Êxodo, basicamente a nação de Israel vivia oprimida, vivia dias difíceis neste Egito. Diz ainda o texto da Bíblia, em Êxodo 2, que os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus, diz a Bíblia, o seu gemido, e lembrou-se de Deus do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os. Neste cenário de impotência, perante as circunstâncias, neste caso concreto, a escravidão da nação de Israel, Moisés pergunta e questiona Deus: se eu for ter com o povo de Israel e lhe disser que foi o Deus dos nossos pais quem me enviou, eles vão perguntar-me de que Deus é que eu estou a falar. E o que é que eu lhes vou dizer? O que é que eu lhes digo? Que foi o Deus que é, foi a resposta. E diz assim: eu sou o que sou, como lemos anteriormente, quem me mandou. Sim, diz-lhes: o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, mandou-me vir ter convosco, porque este é o meu nome eterno, através de todas as gerações. Neste diálogo, Deus declara a Moisés a essência do seu nome e a sua história, lembrando que, independentemente das circunstâncias, o Senhor Deus é o que será. Ou seja, o Senhor Deus será o que for necessário ser para que os seus desígnios se cumpram. No capítulo 34 de Êxodo, e mesmo após a nação de Israel ter redondamente falhado em relação a Deus, o Senhor Deus reforçou a esta mesma nação a essência do seu nome, quando diz: o Senhor desceu numa nuvem, ficou ali, passando na sua frente, e anunciou-lhe o significado do seu nome. E disse: eu sou o Senhor, o Deus misericordioso e compassivo, lento a zangar-me e rico em demonstração constante de amor. Eu manifesto permanentemente amor para com milhares, perdoando a sua iniquidade, transgressões e pecado. Recuso considerar o culpado como inocente, ficando indiferente às culpas, as quais castigarei nos filhos e nos netos, até à terceira e quarta geração. Esta verdade é igualmente acionável na vida de todos aqueles que creem no Senhor Deus e nele confiam. Podemos confirmar este raciocínio, esta ideia, no Salmo 37, quando diz: mas tu, confia no Senhor e faz o bem. Viverás seguro na terra e terás o teu alimento garantido. Alegra-te no Senhor e Ele te dará o que deseja o teu coração. Entrega ao Senhor tudo o que fizeres. Confia nele e ele te ajudará em tudo. Tornará evidente a tua inocência perante toda a gente, tal como a luz do dia que todos veem. A tua justiça brilhará como o sol, em pleno dia. Descansa no Senhor e espera pacientemente pela sua ação.
Não te irrites por causa daqueles que vivem a executar só falsidades e que prosperam. Não te indignes e deixa a ira. Não te irrites, será só para teu prejuízo. Porque os que fazem mal serão destruídos, mas os que confiam no Senhor herdarão a terra. Só mais um pouco de tempo e os maus desaparecerão. Quando perguntares por eles, já não existirão. Os mansos herdarão a terra e gozarão da abundância da paz de Deus. Eu termino a minha reflexão concluindo que estes dois aspectos, a declaração da existência de um Deus com uma identidade e uma história concreta, autor de todas as coisas e soberano sobre todas as circunstâncias, merecem não apenas o nosso respeito e consideração, mas, sobretudo, a nossa fé e amor. E deixo-vos este versículo de Apocalipse. Tu, nosso Senhor e nosso Deus, és digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e é por tua vontade que elas existem. Deus abençoe. Digno de cada canção que eu possa cantar, digno de todo o louvor que de mim flui. Tu és meu respirar, tu és vida em mim, vivo para ti. Jesus, nome mais alto, meu Salvador. Jesus, na cruz morreste por amor. Tu és meu respirar, tu és vida em mim, vivo para ti, vivo para ti. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração de
teu coração de amor que faz mudar